Metas inalcançáveis, rotinas exaustivas de trabalho, tudo isso contribui para o surgimento de problemas graves na saúde mental e emocional do trabalhador. Entre os riscos psicológicos no ambiente de trabalho, que são mais comuns, estão a carga de trabalho excessiva, a falta de inclusão do trabalhador na tomada de decisão, a má gestão de mudanças e a comunicação ineficaz. É sobre o impacto de rotinas puxadas e exaustivas de trabalho que vamos falar hoje no quadro O que eu faço, doutor? Esta mulher que prefere não ser identificada sofre de depressão. Até chegar a essa situação, ela diz que enfrentou e ainda enfrenta os desafios de um trabalho que faz cobranças excessivas. É uma cobrança excessiva de metas, e não só em termos de vendas, né? Em termos de execução de trabalhos, assim, desumano mesmo, que na nossa jornada a gente não consegue fazer o que eles exigem que a gente faça. Então, isso faz com que, ainda que a pessoa te fale, muitas vezes sem um assédio direto, te fale com educação, pausadamente, mas isso te pressiona psicologicamente, porque você sabe que você precisa dar conta de fazer aquilo até o fim do seu dia. Ela está fazendo tratamento com terapias e medicamentos e conta que não tem alternativa no momento. Permanece no trabalho para sustentar os filhos. Diz ainda que tem medo e que a pressão no trabalho, junto com a depressão, a faz se sentir incompetente. Eles te cobram tanto que você se sente incompetente. Você não consegue chegar. O céu é o limite, né? Então, você não consegue chegar a nenhum objetivo. Então, assim, você não tem forças. A depressão, ela tira suas forças e você precisa lutar para sobreviver. A pandemia da Covid-19 contribuiu para o agravamento e para o surgimento de doenças mentais em decorrência da jornada de trabalho. Esse impacto é mensurável. Segundo dados do Tribunal Superior do Trabalho, em 2020, a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por causa de transtornos mentais e comportamentais bateu recorde. Foram mais de 576 mil afastamentos, uma alta de 26% em relação ao ano de 2019. Até pouco tempo atrás, a grande maioria dos afastamentos por adoecimento do trabalho, eles eram decorrentes de lesão por esforço repetitivo. Hoje, a maioria dos afastamentos por adoecimento são decorrentes de problemas de saúde mental do trabalhador. O trabalho ele vem se tornando uma tortura diária na vida de muitas pessoas. Isso porque essas pessoas estão expostas ao ambiente de trabalho de pressão constante. A psicóloga diz ainda que a prevenção é a melhor forma de combater o adoecimento mental no ambiente de trabalho. A promoção e a prevenção em saúde mental, ela é coletiva. Então a empresa pode sim trazer medidas que previnam esse adoecimento mental, como um treinamento eficiente, pequenas pausas do colaborador, ginásticas laborais, momentos de descontração. O Gustavo trabalhou em 2 empresas antes de tomar a decisão de cuidar de si. Ele percebeu que não estava bem fisicamente e psicologicamente e, após ter um afastamento em decorrência de um problema na coluna, decidiu não voltar mais ao trabalho. Eu comecei a ter um problema seríssimo na coluna e aí fui procurar tratamento e logo depois veio também crises de ansiedade. E aí eu tive que dar uma parada, né, em relação ao trabalho. Hoje o Gustavo trabalha por conta própria. Ele abriu um negócio e disse que, apesar de ainda ter crises de ansiedade, consegue lidar com as dificuldades porque tem qualidade de vida. Hoje eu trabalho para mim, eu faço o meu horário, eu faço minha alimentação toda corretinha nos horários. Eu tenho um tempo de cuidar da minha saúde, hoje eu pratico esporte, hoje eu tenho tempo para caminhar, hoje eu tenho tempo para sair com os meus amigos, hoje eu tenho tempo para viajar. Então, a maneira que eu encontrei foi empreender. A gente continua falando sobre esse assunto aqui com o Dr. Vicente Gomes, como toda segunda-feira, no nosso quadro O que eu faço, doutor? Ele é médico psiquiatra e vai explicar para a gente, primeiro, doutor, eu queria, antes desse processo de adoecimento, qual é a repercussão
que problemas ou a vida mesmo, a rotina na empresa, no trabalho, tem na nossa saúde mental, na nossa vida familiar, social? Qual é a repercussão que tem? Bom dia, Felipe. Bom dia a você que nos assiste. É sempre muito bom começar a segunda na companhia de todos vocês. Então, Felipe, essa rotina excessiva de trabalho, essa má administração, esse mau gerenciamento do trabalho, ele pode gerar impactos importantes, né, na nossa vida, tá? Como problemas no relacionamento, na interação social, no próprio desempenho também do trabalho, alguns sintomas físicos, alguns sintomas emocionais, tá? E isso pode levar também a comprometimentos aí, maiores, como transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, e prejudicar bastante a qualidade de vida da pessoa. Agora, como é que eu posso identificar que esse problema na minha saúde mental está sendo provocado pelo trabalho? Muito bem. Isso vai ser exatamente em decorrência desse excesso. Além desse excesso, existe a questão da pessoa não conseguir contrabalancear, né? Tirar um tempinho ali para poder algum tipo de alívio, né? Ao trabalho é normal, né? O trabalho, a questão do estresse no trabalho também, esse pequeno estresse ele até ajuda, ele faz com que você consiga desempenhar melhor, faça com que você renda melhor. O problema é exatamente quando tem esse excesso que você não consegue ter momentos para poder aliviar, tá? Então, geralmente isso acontece em etapas. Tem pessoa que vai conseguir aí, vai perceber isso de uma forma contínua, tá? Mas geralmente o quê? Há um processo. Inicialmente a pessoa, ela tem um hiperfoco no trabalho. Ela destina a maior parte do seu tempo ao trabalho. E aí ela deixa de ter contato com a família, contatos com os amigos, deixa de fazer alguma atividade física e foca excessivamente no trabalho. Após isso, vem a fase da irritabilidade e dos sintomas de ansiedade. Ela começa o quê? A ficar irritada com facilidade, a perder a paciência, seja com pessoas do trabalho, seja com pessoas da família. Ela começa a ter sintomas de ansiedade, coração dispara, acelera, ela pode sentir aquele fôlego curto, dor de cabeça, dores nas costas, pode sentir problemas no estômago, no intestino, tá? Então causa um mal-estar. E a terceira fase seria exatamente essa questão da exaustão e dessa apatia, tá? Ela começa a perceber que está muito cansada, tá? Que não consegue mais render, o raciocínio fica lento, tá? Ela começa a tender a se isolar, a ter momentos de tristeza, tanto faz como tanto fez, ela não sente prazer, né, diante de algumas coisas. E aí um problema também, onde a pessoa, tanto na fase anterior, naquela fase de ansiedade, quanto nessa fase, ela pode procurar algumas alternativas para poder compensar isso, que seria o quê? Compras excessivas, a compulsão por comida, tá? Excesso de bebida alcoólica, tá? Algumas outras coisas que na realidade ali vai tentar compensar, mas vai gerar outro problema. É aquela história do eu mereço, não é isso? Eu mereço, estou trabalhando muito, então eu mereço, mas isso pode piorar. O que fazer então? É exatamente a gente conseguir reconhecer isso, tá certo? Entender a sua situação, reconhecer os seus limites e pedir ajuda no momento necessário, tá? É interessante aí manter uma rotina onde a gente consiga ter aquele momento de descanso, mas de preferência aquele descanso que a gente considera um descanso ativo. O que é isso? É você conseguir naquele momento fora do trabalho de ter alguma atividade que tenha algum envolvimento de alguma atividade mental ou física, como por exemplo, uma atividade física, um jogo, assistir a um filme, meditação, ler um livro, isso, tá? Também é importante a questão de uma alimentação saudável, isso ajuda bastante. Um sono regular, um sono de qualidade também é fundamental para que você consiga aí se recuperar, né, no seu dia a dia, recompor as suas energias para que no dia seguinte você atue muito bem. E também atividades de relaxamento, como trabalhar a respiração, a meditação, isso também é muito importante nessa situação. Agora, eu acredito que hoje a gente tem uma cultura organizacional muito difundida. Você pode mais, você pode vender mais, você pode tudo mais. E aí, no momento em que o trabalhador entra nesse processo de adoecimento, ele perde o norte, não sabe mais como mensurar se aquilo de fato é possível, se ele
tem condições de atingir aquela meta, como é que ele faz para voltar para o norte dele, para conseguir mensurar tudo isso, doutor? O ideal é atuar na prevenção. É exatamente isso, né? Ter esses momentos favoráveis para o seu dia a dia, tá certo? Mas existe um determinado momento, exatamente quando entra aí nessa exaustão, tá? Nessa apatia, onde há um prejuízo no seu dia a dia, no seu desempenho do trabalho, começa a faltar, começa a ter um prejuízo maior no seu dia a dia, aí é o momento, Felipe, de procurar uma ajuda profissional, uma ajuda médica. E às vezes quem nota é quem está ao lado. Às vezes é o marido, é a esposa, é o filho. Às vezes ali a pessoa fica mais raivosa, menos paciente dentro de casa. Isso pode ser uma repercussão da empresa. Com certeza. Daí a importância, né, da família apoiar, incentivar, ajudar nesse cuidado, que às vezes a pessoa não consegue ter essa percepção que está passando por algum problema ou que aquilo está atuando de uma forma exagerada no seu dia a dia. E aí, se realmente você se identificou com esses problemas, procure um profissional, procure um psiquiatra, um médico psiquiatra ou um psicólogo, não é isso, doutor? Isso, é importantíssimo procurar ajuda, quando a gente percebe que realmente a situação não está legal e que a gente está tendo aí prejuízo, não está se sentindo bem, está passando por algum momento, né, delicado na nossa vida. Muito obrigado então pela participação. Eu conversei aqui com o Dr. Vicente Gomes, que é médico psiquiatra, e toda segunda-feira está aqui no nosso Bom Dia Piauí, no quadro O que eu faço, doutor? Obrigado, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade, desejo a todos uma semana produtiva, saudável. É isso aí, obrigado.